Existe um tipo de futebol que nasce longe dos grandes centros da Europa. Entre montanhas cobertas de neve, fiordes silenciosos e cidades que parecem viver em outro ritmo, o futebol cresce com uma personalidade própria. Ali o jogo não surge apenas nos grandes estádios. Ele nasce nos campos gelados, nos bairros pequenos, nos clubes comunitários que mantêm viva uma tradição quase silenciosa. Durante décadas, aquela seleção parecia destinada a viver à margem das grandes histórias do futebol mundial. Mas o tempo e uma geração de talento extraordinário começou a mudar essa narrativa. Hoje a Noruega já não é apenas uma lembrança distante dos anos 90. Ela voltou a aparecer no radar do futebol europeu com força, com gols em abundância e com um dos atacantes mais devastadores do planeta liderando esse ataque. Uma camisa vermelha cruzada pelas cores da bandeira nacional que voltou a carregar esperança para os nórdicos. E é justamente esta jornada entre passado e identidade e uma temporada que reacendeu sonhos, vamos falar da história da seleção da Noruega e a sua temporada de 2024-25, quando vestiram uma camisa similar a essa. Salve, salve, sejam muito bem-vindos ao Futebol Social Clube, onde contamos as histórias do futebol através das camisas que marcaram épocas, sejam de time ou de seleções. Aqui cada uniforme não é apenas tecido, ele é memória, contexto e identidade. E a cada episódio mergulhamos em uma temporada específica para entender como aquele time jogava, quem eram seus protagonistas e quais histórias ficaram marcadas naquele uniforme. Eu sou André Carvalho e te acompanho abrindo as portas para histórias que mostram que o futebol vai muito além das quatro linhas. A história da seleção norueguesa começa oficialmente em 1908, quando a Federação Nacional passou a organizar partidas internacionais. A estreia aconteceu naquele mesmo ano em um amistoso contra a vizinha Suécia. Começou logo com uma derrota dura, mas também foi o primeiro capítulo de uma história que atravessaria mais de um século. A federação que administra o futebol no país é a Norwegian Football Federation, fundada em 1902. Desde então, o país desenvolveu uma cultura futebolística muito particular. O futebol norueguês tem características bem definidas: jogo físico intenso, disciplina tática, jogadores fortes no jogo aéreo, muita velocidade nas transições. É um estilo que sempre valorizou jogadores fortes fisicamente, com capacidade atlética e muita resistência. Entre os clubes mais importantes do país estão o Rosenborg, o Molde, o Viking, o Brann, o Bodø Glimt. O Rosenborg, em especial, marcou época entre os anos de 1990 e 2000, dominando o campeonato nacional e participando com frequência da Champions League. A seleção é conhecida como Landslaget, que significa simplesmente a seleção nacional. Mas entre os torcedores e imprensa também é comum ouvir a expressão os Leões Nórdicos, uma referência ao espírito competitivo dessa equipe. Mesmo sem tradição de títulos internacionais, a Noruega produziu nomes importantes. Entre os maiores estão Ole Gunnar Solskjaer, ídolo do Manchester United e autor do gol decisivo na final da Champions League de 1999, John Arne Riise, lateral histórico do Liverpool, campeão europeu em 2005, Tore André Flo, atacante marcante dos anos de 1990, Martin Odegaard, capitão da geração atual e estrela do Arsenal, e Erling Haaland, um dos maiores goleadores do futebol mundial contemporâneo. Embora não tenha conquistado grandes títulos no futebol masculino, a Noruega já protagonizou campanhas relevantes. A seleção participou de 3 Copas do Mundo. Em 1938, na França, a equipe foi eliminada nas oitavas de final, perdendo para a Itália por 2-1 na prorrogação. A Noruega só voltou ao Mundial após décadas de ausência. Terminou eliminada ainda na fase de grupo nos Estados Unidos em 94, em um grupo extremamente equilibrado com México, Irlanda e Itália. 4 anos depois, na Copa da França em 1998, os nórdicos tiveram seu melhor momento moderno na seleção. A equipe avançou da fase de grupos após derrotar o Brasil por 2-1, mas acabou eliminada nas oitavas de final, também pela Itália. Até hoje, a Noruega teve uma única participação em Eurocopas. Na edição de 2000, sediada em parceria entre a Bélgica e a Holanda, a equipe até venceu a Espanha na estreia por 1-0, mas acabou eliminada na fase de grupos, terminando atrás da própria Espanha e Iugoslávia na classificação final daquele grupo. Um detalhe curioso: a Iugoslávia, já fragmentada, foi representada por jogadores de Sérvia e Montenegro. E como foi a temporada de 2024-25 dos Leões Nórdicos? Antes de relembrar sua jornada, vamos ver em detalhes esta icônica camisa. A camisa titular lançada para 2024 representa uma das maiores interpretações mais elegantes da identidade visual norueguesa. Produzida pela Nike, o manto aposta em um conceito profundamente nacional. O vermelho domina completamente a peça. Não é um vermelho qualquer, é o mesmo tom utilizado na bandeira do país. No centro da camisa aparece um detalhe marcante, uma faixa vertical branca cruzada por um filete azul.
exatamente como na bandeira da Noruega. Mas o design traz um detalhe sofisticado e inusitado. As faixas azuis centrais utilizam 2 tons diferentes de azul. Na parte superior da camisa, o azul mais escuro aparece à esquerda e o azul mais claro à direita. Ao atingir o centro do uniforme, os tons se invertem, criando um efeito visual elegante e dinâmico. Essa inversão cromática gera uma sensação de movimento no design, além de uma percepção de simetria muito forte. O escudo da federação aparece centralizado no peito. Logo abaixo, o swoosh da Nike. A gola tem acabamento azul escuro. Nas mangas, detalhes sutis em branco e azul completam o conjunto. Visualmente, a camisa transmite 3 sensações: identidade, sobriedade e tradição. Você também pode adquirir essa camisa com um desconto especial do nosso parceiro da KS Esportes. Para isso, acesse o link na descrição do vídeo ou aponte sua câmera para o QR Code que já está aparecendo na tela. Sob o comando do técnico Solbakken, a Noruega atuava principalmente no esquema 4-3-3, um time que se caracterizava por pressão ofensiva constante, transições rápidas, muita intensidade física e forte presença aérea. A combinação entre a criatividade de Odegaard e a força ofensiva de Haaland transformou o ataque da Noruega em uma das forças mais letais emergentes da Europa. E isso foi constatado na Nations League, com as vitórias sobre Áustria, Eslovênia e Cazaquistão. Mas foi nas eliminatórias da Copa de 2026 que a Noruega viveu seu melhor momento recente. Foram resultados marcantes e também históricos. Vitória sobre a Moldávia, Israel e Estônia. Resultados que mostraram uma campanha quase perfeita. 2 jogos ficarão para sempre na memória do torcedor norueguês. A vitória de 3-0 sobre a Itália teve um peso simbólico enorme. Era a primeira vez que eles venciam os italianos em 25 anos. O segundo foi a cachapante goleada sobre a Moldávia. Impressionantes 11-1. Uma atuação histórica. Haaland marcou 5 gols naquela partida. E a temporada 24-25 ficou assim para os noruegueses. Em 18 jogos, foram 12 vitórias, 3 empates e o mesmo número de derrotas. Os leões nórdicos marcaram 52 gols e sofreram 18. O artilheiro, obviamente, foi Haaland com seus 21 gols. Ele marcou em 11 jogos consecutivos pela seleção, um recorde para o país. A história da Noruega nunca foi construída sobre hegemonias. Ela foi construída sobre resistência, sobre gerações que surgem em silêncio até que um dia aparecem no cenário mundial. Nos anos 90, aquele país chocou o globo ao derrotar o Brasil em uma Copa do Mundo. Agora, décadas depois, uma nova geração voltou a reacender aquela chama. E talvez o símbolo mais poderoso dessa jornada seja justamente essa camisa. Um manto que carrega a bandeira do país no peito. E também a esperança de um novo capítulo. Porque no final das contas, o futebol não é apenas sobre títulos, é sobre identidade, sobre memória, sobre histórias que atravessam gerações. E é por isso que aqui no canal a gente sempre lembra que futebol é muito, mas muito mais do que um jogo. Então, se você gostou deste episódio, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com outros apaixonados por futebol e conte aqui nos comentários qual seleção você quer ver no próximo episódio aqui do Futebol Social Clube. E continue aqui no canal, onde cada camisa tem uma belíssima história para contar. Um abraço e até mais!